E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos, a colônia perdida de Roanoke. Em 1587, mais de 100 homens, mulheres e crianças ingleses desapareceram sem deixar rastros, e até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com eles. Estão prontos para investigar esse caso comigo? Então vamos lá. Nossa história começa na costa da Carolina do Norte, em uma ilha chamada Roanoke. A rainha Elizabeth I da Inglaterra queria expandir seu império e competir com a Espanha na América. Para isso, ela autorizou Sir Walter Raleigh a estabelecer a primeira colônia inglesa permanente no Novo Mundo. A primeira tentativa, em 1585, falhou devido à falta de suprimentos e conflitos com os nativos locais. E os colonos voltaram para a Inglaterra. Mas eles não desistiram. Em 1587, uma nova expedição, liderada por John White, partiu da Inglaterra. Desta vez, o grupo incluía famílias, com a esperança de criar uma comunidade duradoura. Pouco depois de chegarem, a neta de John White, Virginia Dare, nasceu. Ela foi a primeira criança inglesa nascida nas Américas, um símbolo de esperança para a nova colônia. No entanto, a colônia logo enfrentou os mesmos problemas de antes. Os suprimentos estavam acabando rapidamente. A relação com as tribos nativas vizinhas, como os Croatãs e os Secotãs, era tensa. Os colonos precisavam desesperadamente de ajuda. Com o coração pesado, John White decidiu voltar para a Inglaterra para buscar mais suprimentos e reforços, deixando sua filha, sua neta e todos os outros para trás. Ele prometeu voltar o mais rápido possível, mas o destino tinha outros planos. Quando White chegou à Inglaterra, encontrou o país em guerra com a Espanha. A famosa armada espanhola estava prestes a atacar, e a rainha Elizabeth I ordenou que todos os navios disponíveis fossem usados para a defesa do reino. White ficou preso, incapaz de voltar para sua família em Roanoke. Imaginem o desespero dele, sabendo que cada dia que passava era um dia a menos de suprimentos para os colonos. 3 longos anos se passaram. 3 anos de angústia e incerteza. Finalmente, em 1590, John White conseguiu voltar para a ilha de Roanoke. Ele esperava ansiosamente por um reencontro feliz, por abraçar sua neta, que já teria 3 anos. Mas quando desembarcou, encontrou um silêncio assustador. O assentamento estava completamente abandonado. As casas haviam sido cuidadosamente desmontadas, não destruídas. Não havia sinais de luta, de batalha, nem corpos. Era como se mais de 100 pessoas tivessem simplesmente evaporado. A única pista que White encontrou foi uma palavra misteriosa esculpida em um poste de madeira da paliçada que cercava a colônia: Croatoan. Em outra árvore próxima, ele encontrou as letras Seio. Croatoan era o nome de uma ilha vizinha, hoje conhecida como Ilha Hatteras, e também o nome da tribo nativa que vivia lá. Antes de partir, White havia combinado com os colonos que, se eles precisassem se mudar, deveriam deixar uma mensagem esculpida. E se estivessem em perigo, deveriam esculpir uma cruz de malta acima do nome do local. Não havia cruz alguma. Isso sugeria que eles haviam se mudado voluntariamente. White tentou navegar até a ilha Croatoan para encontrar sua família e os outros colonos, mas uma forte tempestade se aproximou, danificando seu navio e tornando a viagem impossível. Com o coração partido e sem recursos para continuar a busca, ele foi forçado a voltar para a Inglaterra. John White nunca mais viu sua família e morreu sem saber o que aconteceu com a colônia perdida de Roanoke. E aqui é onde o mistério realmente começa. O que aconteceu com eles? Vamos explorar as principais teorias. A primeira e mais otimista teoria é a da assimilação. A palavra Croatoan seria a chave. Essa teoria sugere que os colonos, enfrentando a fome e o isolamento, decidiram se juntar a uma tribo nativa amiga, os Croatãs. Sem suprimentos da Inglaterra, essa seria a única forma de sobreviver. Eles teriam se mudado para a ilha Croatoan, aprendido os costumes locais, se casado e se integrado completamente à comunidade. Existem algumas evidências que apoiam essa ideia. Exploradores posteriores, como John Lawson,
em 1709, relataram ter encontrado nativos na região com olhos cinzentos e cabelos claros, características europeias. Eles também afirmavam que seus ancestrais podiam falar em um livro, sugerindo que sabiam ler. Além disso, artefatos europeus do século XVI, como uma espada e anéis, foram encontrados em sítios arqueológicos na ilha Hatteras, a antiga Croatoan. Em 2012, arqueólogos encontraram um mapa antigo desenhado pelo próprio John White, com um símbolo de forte escondido sob um pedaço de papel. Esse forte estava localizado a cerca de 80 quilômetros a oeste de Roanoke, no continente. Isso levantou a possibilidade de que um pequeno grupo de colonos tenha se mudado para lá. Escavações nesse local, conhecido como Sítio X, revelaram cerâmica inglesa do final do século XVI, misturada com cerâmica nativa. Isso sugere que os colonos podem ter se dividido em grupos, com alguns indo para Croatoan e outros para o interior. Agora, vamos para uma teoria mais sombria. E se os colonos não foram recebidos de braços abertos? Outra possibilidade é que eles tenham sido atacados e eliminados, seja por tribos nativas hostis ou até mesmo pelos espanhóis, que tinham uma fortaleza não muito longe, na Flórida, e viam a colônia inglesa como uma ameaça. A falta de sinais de luta no forte principal de Roanoke é um argumento contra essa teoria. Mas é possível que o ataque tenha acontecido quando os colonos estavam fora do assentamento ou que os corpos tenham sido removidos. A tribo liderada pelo chefe Powhatan, pai da famosa Pocahontas, mais tarde afirmou ao capitão John Smith, da colônia de Jamestown, que eles haviam atacado e aniquilado um grupo de europeus que vivia com uma tribo rival na região. Seriam esses os colonos de Roanoke? É uma possibilidade assustadora. Há também teorias mais extremas. Uma delas sugere que os colonos tentaram navegar de volta para a Inglaterra em um pequeno barco e se perderam no mar. Isso explicaria o desaparecimento completo, mas parece improvável que mais de 100 pessoas, incluindo mulheres e crianças, tentassem uma travessia tão perigosa. Outra teoria, embora sem muitas evidências, aponta para doenças. Uma epidemia devastadora poderia ter dizimado a colônia rapidamente. Os sobreviventes, poucos e enfraquecidos, poderiam ter se juntado aos nativos ou simplesmente morrido, e seus corpos teriam sido enterrados de acordo com os costumes da época, sem deixar vestígios visíveis para John White encontrar. A verdade é que, após mais de 400 anos, o destino da colônia perdida de Roanoke continua a ser um quebra-cabeça. Cada nova descoberta arqueológica, cada novo artefato, nos dá mais uma peça, mas o quadro completo ainda está longe de ser montado. Eles se integraram pacificamente, tornando-se os primeiros americanos multiculturais. Foram vítimas de um ataque brutal, ou sucumbiram aos perigos do Novo Mundo, como a fome, a doença ou o mar. O mistério de Roanoke nos fascina porque é uma história profundamente humana. É sobre esperança, coragem, desespero e a luta pela sobrevivência em um mundo desconhecido. É a história de Virginia Dare, o bebê que simbolizava um novo começo e se tornou o rosto de um dos maiores enigmas da história. E vocês? Qual teoria acham mais provável? Os colonos se juntaram aos croatãs, foram atacados, ou algo completamente diferente aconteceu? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Vamos debater sobre esse mistério juntos. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou de desvendar esse enigma histórico com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!